Boa noite, eu sou o Dr. Marcos Avis, sou médico anestesiologista, sou o apresentador do MesaCast Café com o Dr. Avis e hoje nós estamos no 5º episódio deste MesaCast com a temática do Março Azul, um programa de prevenção do câncer de intestino que esse ano será realizado na Chapada Diamantina, na cidade de Ceabra, o coração da Chapada. Hoje vou me apresentar sucintamente. Hoje eu ocupo o cargo de diretor de defesa profissional da Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal, a SADIF, e também sou diretor, primeiro secretário da Cooperativa dos Anestesiologistas do Distrito Federal, a Copanest DF. Lembrando que este MesaCast tem patrocínio da Sedacione Serviços em Anestesia, do Café Capial, o melhor café da fazenda, e o nosso novo patrocinador, que é a Viseduca, onde estamos lançando a mentoria em anestesia ambulatorial extra-hospitalar, anestesia 360 graus. Boa noite para os meus convidados. Eu vou respeitar a educação e gostaria que a doutora Ariana se apresentasse. Boa noite. Marcos, queria te agradecer o convite. Eu sou a Ariana, sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia aqui do Distrito Federal e sou médica endoscopista e gastroenterologista aqui em Brasília. Dr. Hugo Guedes. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Hugo Guedes e eu sou amigo do Marcos. Essa é a minha melhor apresentação. Meu irmão, é uma honra estar aqui com você. Bom, hoje eu sou endoscopista, faço parte da Sociedade Brasileira de Endoscopia, assim como a doutora Ariana, e lidamos diretamente nesse enfrentamento ao câncer coloretal e nas nossas estratégias para discutir como reduzir essa doença tão impactante. É um prazer estar aqui com você, irmão, para a gente poder conversar. Muito obrigado. E como a temática é trabalho voluntário, é uma coisa que me aproxima dos dois, mas principalmente em duas vertentes da doutora Ariana. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação em falar que eu faço parte há 5 anos da ONG Zoé, que já fez várias expedições com a temática do Março Azul no oeste do Pará, na região do Rio Tapajós. Então, doutora Ariana, você trabalha em hospitais de ponta e você, sabidamente, tem prazer em levar o seu conhecimento, dispor do seu tempo, que é a coisa mais importante que nós temos na vida, para prestar assistência na população ribeirinha que cuida da floresta na ONG Zoé. Como é participar desse trabalho voluntário também há alguns anos na ONG Zoé? Então, falar da Zoé é um vício, né? Então, o voluntariado para mim na Zoé, inicialmente, ele surgiu a partir de uma necessidade que eu tenho de entender outras culturas, entender outros recortes sociais. Então, eu realmente tinha inicialmente uma certa curiosidade de entender melhor a Amazônia. Eu também cresci no sul do Pará, mas apesar disso, era uma região muito diferente, apesar de ter compartilhar algumas características culturais. Então, inicialmente, eu fui com essa necessidade, então, de entender um outro contexto social. E aí você está diante da Amazônia, que não é só uma riqueza ambiental, mas é de uma riqueza humana muito grande. E eu fui recebida com uma simplicidade que constrange. Então, a partir daí você começa a entender, com o grau de confiança que aquelas pessoas conferem a você, qual que é a importância real do seu trabalho e qual que é realmente a importância do seu voluntariado. Então, são pessoas que têm, como você comentou, né, são ribeirinhos, então eles têm difícil acesso a serviços de saúde e quando eles recebem um foco de atenção e de cuidado, você percebe que realmente você consegue fazer a diferença. E eu acho que o Março Azul, ele vem como uma campanha de conscientização e de lembrança de um tumor que hoje é o segundo que mais mata no país, né?
mas que não estava tão assim no imaginário das pessoas. E eu acho que uma coisa que mata mais é a desigualdade social. E a partir do momento em que eu posso fornecer saúde, eu estou diminuindo um pouco essa conta. Então, eu acho que o Março Azul representa isso. Eu estou trazendo para pessoas que têm pouco acesso à saúde a possibilidade de entender a necessidade de um exame e nos nossos trabalhos voluntários, né, dentro da Amazônia, aqui em Brasília também, a possibilidade de diagnosticar e tratar um câncer que é evitável e que pode ser curado. Dr. Hugo Guedes, o senhor que trabalha numa instituição do mais alto gabarito, que tem a tecnologia de ponta, mas que também tem um compromisso social muito grande também, do qual eu faço, né, as honras de ter tido a oportunidade de trabalhar onde eu conheci, não só você, como a doutora Ariana também, como é participar levando tecnologia de ponta, porque a Organização das Senhoras Sírio-Libanesas, ela tem esse papel social e ela faz questão de estar presente. O senhor participou no ano passado também da campanha nacional do Março Azul, que foi realizado no estado de Goiás, aqui no entorno de Brasília. Me passa a sua experiência representando a alta tecnologia em prol de quem tem dificuldade em ter acesso a esse tipo de exame que é a colonoscopia. Meu amigo, pois é. A gente trabalha realmente todos os dias na nossa instituição com muita qualidade tecnológica. Nós levamos a sério o esforço diagnóstico para o câncer. E assim como a cura. Porque uma coisa que é muito importante da gente estar falando aqui, né, é que o câncer coloretal tem cura. A gente precisa deixar essa mensagem para as pessoas. O câncer coloretal tem cura e o câncer coloretal é evitável. Apenas 2 tumores, Marcão, são curados ou prevenidos, até melhor dizendo, pelos exames diagnósticos. O câncer coloretal e o câncer de colo uterino. O Papa Nicolau e a colonoscopia são os únicos exames que conseguem prevenir o surgimento desses cânceres. Todos os outros tumores a gente faz o diagnóstico precoce. Mas daí a importância da gente levar a tecnologia, e especialmente a colonoscopia, a toda a população. E nós, do Sírio-Libanês, temos esse compromisso social, temos diversos trabalhos sociais, assim como o pessoal da ONG Zoé, a gente tem atividades também por todo o país. E especificamente nós, como instituição, como Sociedade Brasileira de Endoscopia, como médicos e como seres humanos, nos empenhamos e nos doamos nessa experiência de levar, como você mesmo falou, essas tecnologias a quem mais precisa. E, meu amigo, a experiência é impagável. Primeiro, por a gente entender o quanto esse país precisa de pessoas dedicadas, pessoas com fibra e que tenham vontade de trazer para a população o que elas merecem. Uma saúde dedicada, uma saúde de qualidade, uma saúde que chega até a ponta daquela pessoa que está na base da assistência. Hoje nós enfrentamos essa dificuldade. O nosso serviço público não tem capacidade de ofertar colonoscopia para todo mundo. E nós temos esse desafio a ser vencido. E aqui, meu amigo, eu me coloco num lugar do qual eu espero que você possa nos ajudar com essa missão também. E, ao todo, quando nós levamos essa tecnologia para a população, o resultado é extremamente impactante. Nós mudamos as vidas dessas pessoas. Nós conseguimos fazer diagnósticos de doenças precoces, conseguimos referenciar esses pacientes no sistema público de saúde para que eles possam ser operados, curados ou até que façam os tratamentos necessários, que assim seja, para que eles fiquem bem. E isso faz uma diferença não só clínica, mas mental, social. Então, aquele esforço fez uma diferença naquele dia para a gente, fez a diferença na vida inteira daquela população. Eu fico muito satisfeito em ver colegas que não é pela questão só da amizade, mas é pelo propósito de ajudar as pessoas. Todos nós trabalhamos no SUS, fizemos residência em hospitais que atendiam o paciente do SUS e por isso eu estou hoje feliz de colocar
duas sociedades, duas entidades da qual eu faço parte neste trabalho voluntário, motivando outros colegas, médicos anestesistas, a participarem também e a compartilharem desse mesmo propósito. Pois, como o Dr. Hugo falou, o SUS ele não comporta, e aí, sem entrar na métrica de política pública de saúde, mas as sociedades reunidas ela têm um papel muito importante, esse papel social de poder ajudar, transformar, dar um diagnóstico precoce, no caso do câncer de intestino, e eu estarei representando no Março Azul a SADIF e a Copanest DF como médico voluntário, que fui convidado pela Regional de Anestesia, que é a Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, a SAEB, para participar junto com a doutora Ariana. Nós seremos representantes aqui do Distrito Federal, com muita honra. E, doutora Ariana, me fala mais ou menos como vai ser essa estrutura, qual a previsão de exames que serão realizados, onde serão realizados e qual a estrutura humana e física que será disponibilizada para que essa campanha seja de sucesso e impactante na vida das pessoas da região da Chapada Diamantina. Bom, então, um pouco do que o Hugo falou. Então, hoje, em termos de saúde pública, nós não temos um Programa Nacional de Rastreamento de Câncer de Intestino. Essa proposta, né, das sociedades, então, a união aí das 3 sociedades, Sociedade Brasileira de Endoscopia, Sociedade de Coloproctologia e Federação Brasileira de Gastroenterologia, elas se reúnem em março, né, que foi o mês escolhido para a campanha, essa decisão. Nós importamos isso dos Estados Unidos. E a ideia é fazer um rastreamento populacional. E esse conceito eu acho que é muito legal, porque o que a gente faz hoje dentro do Serviço Público de Saúde? Você faz um rastreamento oportunístico. Então, o sujeito ele tem algum sangramento, ele tem algum sintoma, ele procura uma unidade de saúde, e a partir daí ele entra num complexo regulador para fazer uma colonoscopia. Esse evento que a sociedade organiza, então, agora em março, que vai ser em Ceabra, a ideia é o seguinte: você escolhe uma cidade de difícil acesso à saúde, enfim, e tende-se a escolher cidades que estão aí fora desse eixo, né, de maior complexidade, e você vai oferecer, então, um rastreamento populacional, ou seja, você define uma faixa etária, e dentro dessa faixa etária, você vai distribuir testes para triagem. Então, foram distribuídos os FIT testes, que basicamente é um teste que vai detectar sangue oculto nas fezes. A pessoa leva isso para casa, faz o teste e devolve. A grande dificuldade é a pessoa eventualmente pegar e devolver. Mas isso tá contemplado, né? Então, quem devolveu o teste e o teste positivou, esse paciente vai receber a orientação e vai ter a possibilidade de fazer colonoscopia nesse evento. Então, nós triamos dentro da faixa etária, que vai geralmente de 45 a 70 anos. E a ideia, então, é ter testado toda a população da cidade que devolveu esse teste e ofertar a colono para aqueles que vieram positivos. Então, se reúnem, como você falou, vários voluntários de várias equipes. Então, além dessas 3 especialidades, a anestesia tem um papel fundamental, é o que possibilita a gente ofertar qualidade dentro de uma estratégia dessa, qualidade, agilidade e principalmente segurança para esses pacientes, porque esses pacientes vão passar por uma triagem prévia, mas nós médicos que vamos executar, vamos conhecer esses pacientes, então, naquele dia. A gente tem o apoio também da Secretaria de Saúde local e nós temos o apoio da indústria, né? Então, vão ser levados equipamento de última geração. A gente tem, em termos de OPME, o básico, mas é um básico muito confortável para a gente fazer o que está previsto. Então, a princípio, a gente vai retirar ali as lesões de menores complexidades e triar aqueles pacientes que eventualmente já têm um tumor avançado ou que não são passíveis de ressecção naquele primeiro momento para algum destino dentro do Serviço Único de Saúde. A ideia nesse ano é de realizar em torno de 800 colonoscopias e, basicamente, ao final de tudo isso, o que a gente pretende chamar a atenção é justamente para essa importância de se criar uma política de rastreamento nacional.
Então, eu acho que o grande foco dessa ação é chamar a atenção para isso. E, claro, cada vez que se escolhe essa cidade sede, a gente está gerando também estatística e está gerando estudo para mostrar a importância dessa causa. Muito bom. Doutor Hugo, como foi para você participar, né? O que te trouxe de mais impactante na sua participação no ano passado na programação do Março Azul, que foi realizada aqui no entorno do Distrito Federal? Olha, Marcos, o que mais me chamou a atenção é o impacto dessa atitude, desse voluntariado, né, em todas as esferas. Porque a gente se prepara para isso quase que o ano todo. Trabalhamos durante todo o mês de março de forma mais efetiva, mas o bastidor, o planejamento, a organização acontece ao longo de todo o ano. Então, nós começamos com os projetos, depois vamos até os nossos políticos para pedir apoios a essas campanhas, às instituições de saúde públicas e privadas. E uma das coisas que mais mexeu comigo foi perceber a compreensão das pessoas para essa temática e o engajamento e o envolvimento. Por exemplo, nós temos aí ao longo da campanha do Março Azul, no mês de março, diversos atores públicos, figuras públicas e instituições públicas que nos mencionam diretamente o Março Azul. Ver alguns atores, ver os nossos políticos fazendo menções, vídeos e desenvolvendo campanhas em menção ao Março Azul, em prevenção ao câncer do intestino, foi extremamente gratificante. Perceber os nossos principais monumentos aqui em Brasília, propositadamente, né, coloridos com a cor azul, né, o Cristo Redentor colorido com a cor azul, né? Então, isso é muito interessante porque mostra que todos nós estamos envolvidos e a gente consegue ter uma grande amplitude dessa campanha. Especificamente do ato em si, da preparação em si, a sensação como médico e como ser humano é impagável, porque a gente realmente consegue fazer diferença na vida daquelas pessoas. A Ariana estava comentando sobre a ação nacional do ano passado e, se não me engano, até para trazer números para vocês terem ideias do quanto essa operação é impactante, dentre as 3 sociedades, envolveu essa atividade mais de 40 médicos, mais de 8 torres de endoscopia, mais de 24 equipamentos de colonoscopia, mais de 200 alças de polipectomias, mais de 200 pinças diagnósticas, fora a estrutura toda hospitalar e os profissionais multiprofissionais que nos apoiaram. Então, realmente, é um evento de um porte gigantesco, que só acontece pela doação que começa individual. Então, talvez se alguém estiver nos assistindo, possa ser motivado por essa temática tão importante que é o câncer coloretal e entender que ele pode fazer diferença na vida das outras pessoas, mudando essa estatística do câncer com o seu trabalho. Ele não precisa ser envolvido em uma grande atividade política. Se essa pessoa que nos escutar resolver mudar a vida dele, se doar em um dia de voluntariado, ele pode fazer diferença na vida de diversas pessoas. Foi o que aconteceu conosco. Quando a gente ia lá, fazia os diagnósticos das lesões precoces, retirava essas lesões, a gente realmente evitava que aquele paciente tivesse um câncer. Então, poder ver que o impacto desse lema, desse tema, o envolvimento e engajamento dos múltiplos recursos sociais, né, políticos, e o quanto a gente pode fazer diferença, mesmo como indivíduo, foi extremamente marcante, meu amigo. Eu imagino. E aqui para os dois que fazem parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Endoscopia, capítulo DF, eu volto a agradecer essa cooperação que esse ano nós vamos fazer no Hospital de Base. Estarei representando novamente a Copanest DF e a SADIF como médico voluntário no período da tarde. E eu queria saber, doutora Ariana, qual a programação e a previsão de exames que serão realizados no dia 20 de março, que será a alusão ao Março Azul no Hospital de Base. Bom, então a gente vai para a nossa segunda edição, né? A ideia é incorporar esse mutirão dentro das atividades da SOBED, DF. Isso nós fizemos a primeira edição ano passado.
A gente conseguiu fazer 100 colonoscopias em 2 dias de evento. Esse ano, a gente tem um evento um pouquinho menor, mas nós vamos fazer 50 exames na sexta-feira, dia 20. E é interessante porque dentro aqui do Distrito Federal e dentro de saúde pública existe um apelo muito grande para a realização de endoscopia digestiva alta. Mas o apelo para colonoscopia, eu acho que ele ainda está nascendo, ele precisa crescer. Então, eu entendo que o mutirão, ele tanto tem essa importância de a gente fazer esse rastreamento. Então, nós estamos puxando fila do complexo regulador. Ano passado, nós fizemos exames de pacientes que estavam na fila desde 2019. Então, a gente procurou respeitar a regulação, porque, né, como eu expliquei um pouquinho atrás, aqui nós estamos fazendo rastreamento oportunístico, então eu preciso respeitar um complexo regulador. Mas isso demonstra um pouco do que a gente está falando. 2025, nós fizemos exames de pacientes com solicitação de 2019. Então, isso demonstra que existe um gap muito grande entre indicação e necessidade do exame e a nossa capacidade de absorver essa demanda. Então, eu acho que o mutirão traz tanto essa importância de eu realizar, de fato, o exame. Eu sou muito assistencial, então eu gosto de realmente fazer ali, estar à frente, colocar a mão na massa, mas eu acho que também existe um pouco essa necessidade de a gente firmar a colonoscopia dentro de uma necessidade básica e como prioridade dentro do serviço de saúde. Doutor Hugo, você tem falado muito sobre a prevenção. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar há vários anos. Como é a percepção? Melhorou? Continua o tabu, o machismo para o paciente masculino procurar realizar a endoscopia ou a colonoscopia como prevenção de câncer de intestino? Melhorou, Marcão. Hoje nós lidamos com uma sociedade em que a informação chega mais fácil, né? Nós temos vários veículos aí de informação trabalhando isso, o acesso, a quebra de barreiras, de preconceitos, porém, ainda é um desafio real. Então é muito importante que as pessoas entendam que não existem barreiras aqui durante o exame de prevenção. A colonoscopia, por exemplo, é um exame que ele é realizado sem dor, sem desconforto algum ao paciente, exatamente por causa da sedação. A sedação proporciona ao paciente um sono reparador. Ele acorda e não tem mais nenhuma percepção de dor ou desconforto, e isso não acontece hora nenhuma durante o exame. A colonoscopia é um exame relativamente rápido, que dura cerca de 15 a 20 minutos, que exige sim um preparo intestinal a ser feito e uma dieta de véspera. Mas isso é muito pouco dentro do benefício que o exame pode gerar. Então, o exame de colonoscopia ele não vai causar nenhum tipo de trauma, de desconforto ao paciente. Pelo contrário, ele é capaz, como nós discutimos aqui, de evitar o câncer coloretal. E é muito importante que a gente quebre barreiras sobre esse preconceito ou esse receio que alguém possa ter. Colonoscopia é um exame indolor, sem desconforto e que traz um benefício significativo ao paciente, a prevenção do câncer de intestino. E, doutor Hugo, dando continuidade, a recomendação ela baixou. O senhor tem encontrado lesões pré-cancerígenas, digamos, né? Ou os famosos pólipos em pacientes abaixo de 45 anos? Como é feito esse rastreio baseado na idade e na história familiar? Essa é uma excelente pergunta, Marcão. O que acontece? Nós mudamos, né, a recomendação a nível internacional e começamos a fazer colonoscopias, como a doutora Ariana mencionou, a partir dos 45 anos para homens e ou mulheres, independente do histórico de saúde familiar. Isso porque a incidência do câncer coloretal está aumentando na população mais jovem.
Na última década, a incidência de câncer coloretal dobrou na população entre 40 e 50 anos. E esse foi um dado muito alarmante para que a gente começasse a fazer colonoscopias mais precocemente. Então, você aí que está em casa, você que está nos assistindo, se você já tem 45 anos, não fez a sua colonoscopia, por favor, procure um serviço de saúde para que você possa fazer a sua endoscopia, sua colonoscopia. E sim, Marcos, a gente está vendo cada vez mais diagnósticos de lesões precursoras em pacientes mais jovens. Para você ter ideia, aproximadamente por ano, na minha prática individual, eu acabo diagnosticando e tratando cerca de 10 a 12 pacientes com câncer precoce no intestino abaixo dos 45 anos. Pacientes que vão apresentando alguns sintomas, né? Às vezes uma evacuação que tem muco ou sangramento, uma dor maior do que o habitual, perdas de peso inexplicadas. E quando a gente faz a colonoscopia, identificamos uma lesão precursora, ou às vezes um câncer em sua fase inicial. E esses cenários são tratáveis pela colonoscopia. Me lembro bem do meio do ano passado de retirar uma lesão, um câncer precoce de 13 centímetros de uma paciente de 37 anos. E uma outra lesão de 14 centímetros e meio de um paciente de 39 anos, através de uma cirurgia pela própria colonoscopia, sem cortes, sem um procedimento mais traumático. Então, hoje, nós realmente quebramos barreiras com tudo que a colonoscopia pode fazer. E sim, esse cuidado tem que começar mais cedo. Certo. Nós temos uma amiga em comum, a doutora Ticiane Falve, que ela tem uma frase muito impactante. Você já comeu a sua fruta hoje. Doutora Ariana, o que devemos evitar, o que devemos fazer para diminuir a incidência de câncer de intestino? Bom, eu vou pegar um pouquinho o gancho, porque assim, a principal, esse tema de câncer coloretal em jovens, ele está explodindo na literatura e principalmente nesse mês, né? Então, saiu um estudo muito recente aí, que mostrou, dados estatísticos mostrando que já é o câncer que mais mata na faixa etária de 35 a 49 anos nos Estados Unidos. Então, repetindo, é o que mais mata, câncer de intestino, pacientes jovens. E no Brasil já é a segunda causa de morte, né? Dentro da mortalidade geral de neoplasia. E dentro das teorias que estão surgindo, que as pessoas estão estudando, por que será, né, que os mais jovens estão sendo mais acometidos? E percebe-se que também esses mais jovens têm tumores que são mais agressivos. Então, a principal teoria e explicação que está surgindo em torno disso é o consumo de ultraprocessado, que é exatamente isso, que é o lema que a Tice traz, né, para os pacientes dela e para a vida dela também. Então, nós somos uma geração que fomos expostos desde a primeira infância a ultraprocessado. Imagine que eu vim de uma época em que o aleitamento materno foi substituído por fórmula e que isso foi vendido pela indústria como uma coisa que fosse mais saudável do que leite materno. Então, a grande teoria é de que essas pessoas, esses jovens, foram expostos a ultraprocessados desde jovens. Aliado a isso, nós ficamos mais sedentários, nós temos mais acesso ao consumo de carne vermelha e, principalmente, mais consumo de gordura de origem animal. Então, de uma maneira geral, para a gente se prevenir, a gente vai precisar mexer na nossa alimentação, aumentar o consumo de fruta, de verdura, de alimentos que a gente chama de clean label, então, que são alimentos que não passaram por muitos processos de refinamento ou de processamento. Prática de atividade física. Então, atividade física aí moderada, pelo menos 150 minutos por semana. E é novidade também que mais alimentos estão compondo a lista de carcinógenos, né? Então, já tinha lá presunto, salsicha, embutidos. E mais recente agora entrou o bacon também. Então, o consumo desses alimentos está relacionado, e imagina, é um carcinógeno do tipo 1. Então, eu tenho um estudo que demonstrou que, de fato, ele se associa
ao desenvolvimento de câncer. Tem estudos mostrando, inclusive, que o consumo de ultraprocessado aumentou em torno de 45% a taxa de câncer de intestino. Então, não é desprezível e é o reflexo da sociedade atual e dos hábitos que a gente adquiriu aí nesses últimos anos. Então, eu acho que é isso, comer bem, dormir bem, se exercitar e fazer colonoscopia. Entendi. Obrigado pela explanação, doutor Hugo. Nós vivemos na época de muita inovação e novas tecnologias em saúde. E hoje a inteligência artificial ela é uma ferramenta de diagnóstico muito importante. Ela já chegou na endoscopia, especificamente na colonoscopia, e eu queria saber a opinião dos dois, começando por você, o quanto ela tem impactado positivamente no rastreio do câncer de intestino e se ela hoje substitui um bom raciocínio crítico de um bom médico endoscopista. Meu amigo, antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma pequena reflexão só para quebrar o clima aqui. Eu estou tentando pensar aqui comigo como é que eu vou conseguir evitar o câncer, porque estou preocupado. A doutora Ariana disse que a gente tem que comer bem, dormir bem, se estressar pouco. Eu tô lascado, cara. Vou marcar sua coluna. Minha coluna eu já fiz, até quem me sedou foi o Marcão, então foi muito bem sedado, tá? Mas para vocês que nos assistem e também têm a dificuldade de como ter hábitos saudáveis, né, para prevenir o câncer, trabalhem isso como uma prioridade na sua vida, tá, gente? Então, é muito importante isso aí que a gente está comentando, tá bom? Não adianta você esquecer dos hábitos saudáveis, da alimentação saudável, porque uma hora a conta chega. Então, faz muita diferença no trabalho individual e populacional, tá? Se preocupar com o que realmente importa, a sua vida, tá? E, bom, a colonoscopia evolui muito, Marcão, com os recursos tecnológicos. Então, chegando ao tema, eu costumo dizer sempre aos meus fellows, a quem nos acompanha trabalhando, que o exame de colonoscopia, ele depende de 3 fatores cruciais. A primeira coisa é a capacidade do operador que está executando o exame. Ele ter uma boa formação profissional, ser validado por sua sociedade como proficiente no diagnóstico e na execução das terapêuticas. O tempo em que a gente se dedica para a execução do exame. Porque o exame de colonoscopia, ele depende muito também da sua capacidade de examinar todo o órgão do intestino grosso. E isso leva um tempo. Não adianta fazer um exame muito rápido, porque você não vai examinar tudo. E, por fim, a tecnologia disponível para o recurso diagnóstico. Ainda enfrentamos um dilema de centros diagnósticos que lidam com tecnologia dos anos 80, 90, quando hoje nós temos o advento de tecnologias tão avançadas quanto a inteligência artificial. E sim, a inteligência artificial é uma realidade nos nossos exames diagnósticos. Em alguns cenários, quando nós temos dúvidas sobre a característica de um pólipo ou de uma lesão precursora do câncer coloretal, nós podemos usar como recurso a inteligência artificial para que ela dê uma sugestão para nós, se aquela é uma lesão benigna, se aquela é uma lesão precursora do câncer, ou até para nos auxiliar no diagnóstico desses pólipos. Então, muitas vezes, nós temos a imagem em tempo real, na qual a IA está lá plotando para nós o que ela também considera suspeita. Então, sim, nós evoluímos muito em tecnologia e seguimos evoluindo. Cada vez mais a gente vai ver, sim, os recursos que a IA pode nos trazer, principalmente nos cenários diagnósticos, aprimorando os resultados do diagnóstico precoce no câncer do intestino. Doutora Ariana, você que ainda está muito vinculada ao ensino, à docência da endoscopia e da colonoscopia no hospital de base, muito tem se discutido sobre se o uso da inteligência artificial para estudarmos na parte educacional, ela não está proporcionando uma falta de raciocínio crítico, porque hoje nós temos várias tecnologias, uma que eu gosto bastante, que é Notebook LM, que ele te dá, você coloca um artigo em PDF, ele te dá um resumo em áudio, ele te dá
o artigo na íntegra, em áudio, ele faz infográfico, ele faz cards e ele te dá um resumo traduzido. Como você vê essa facilidade, ela pode vir a estar deixando que o médico residente, o próprio aluno na graduação, esteja abandonando a nossa leitura oficial, que é o livro? Essa é uma discussão complexa. Eu acho que, assim, inteligência artificial para a realização da colono, dentro, né, realizando o exame, eu acho que veio para somar, porque, vamos lá, detectei uma lesão, a inteligência marcou uma lesão para mim. A decisão clínica de como é que nós vamos retirar, qual que é o melhor método de ressecção, se é agora, se é depois, se é uma mucosectomia, se é um ISD, essa decisão continua sendo nossa, né? Então, eu entendo como um recurso auxiliar e, eventualmente, ela vai superar uma deficiência que eu tive de uma prega. O exame de colonoscopia é um exame que é dinâmico, então o cólon está se movimentando, o paciente respira, graças a Deus. Então, eu acho que soma, tá legal? Eu vejo como uma ferramenta que melhora o nosso diagnóstico. Agora, em termos de formação, de capacitação de novos endoscopistas, eu acho que o ensino ele tem várias facetas, né? Então, eu tenho habilidade teórica, eu tenho habilidade técnica e eu tenho uma habilidade de comportamento, de gestão de mercado. Então, eu acho que são habilidades diferentes que a gente está treinando ali no residente. De fato, o estudo teórico, a discussão de artigo, a discussão de caso clínico, de fato, eu acho que hoje está um pouco complexo, né? Até mesmo pela questão de tempo, de demandas todas que a vida moderna trouxe para a gente. É uma questão que eu acho que a gente precisa enxergar com um pouco mais de calma, mas que eu vejo que vai ter um impacto, com certeza. Doutor Hugo? Você sabe, meu amigo, aproveitando o gancho que você me deu aqui e complementando a resposta à sua pergunta e o que a Ariana falou, até porque os nossos patrocinadores aqui do nosso podcast envolvem, inclusive, né, instituições de ensino, de mentoria. A minha impressão é que a IA ela serve para facilitar o aprendizado médico, não para substituir. Então, aqueles médicos que agora vão participar dos programas de mentoria, que saibam utilizar a IA de forma inteligente, que tenham esse cuidado para que aprendam e evoluam com a IA. A inteligência artificial não substitui o conhecimento do médico endoscopista no diagnóstico ao câncer coloretal. Pode facilitar, mas se o médico não estiver preparado e estudado, capacitado, não vai adiantar de nada. E eu, complementando o que vocês dois estão falando, eu sempre coloco no final das minhas aulas, em mensagem para levar para casa, uma tríade da propedêutica médica, que eu me lembro muito da minha professora Maria José, lá na Universidade do Estado do Pará, UEPA, onde eu fiz minha graduação em medicina. E lá atrás, quase 30 anos atrás, ela sempre falava que dificilmente um bom médico iria abrir mão desse tripé: ver, ouvir e sentir. Nenhuma inteligência artificial dá essas três sensações, né, humanísticas. Então, como vocês dois falaram, é preciso ter um mentor ainda, um mentor que tenha um bom raciocínio crítico, que saiba avaliar o paciente e que pegue aquela informação e o utilize como uma ferramenta diagnóstico terapêutica. E muito tem se falado, doutor Hugo, e você é uma grande referência aqui, sobre a terapêutica da cirurgia por colonoscopia ISD. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que significa esta sigla ISD. Vamos lá. Então, sendo o mais simples possível, né? Quando a gente faz o diagnóstico de uma lesão coloretal, a premissa básica depois do diagnóstico é estudar essa lesão para entender o quão invasiva essa lesão é.
E quando nós entendemos que essa lesão é superficial, é um câncer precoce, está apenas nas camadas mais internas do intestino grosso, nós podemos retirá-la integralmente pela colonoscopia. E nós podemos fazer isso sem precisar fazer um corte grosseiro no intestino. Então a gente faz, entre aspas, uma raspagem através de uma microcirurgia por colonoscopia. E isso é muito bacana, Marcos, porque virou a chave no tratamento dessas lesões. Quando as lesões são um pouco maiores, muitas vezes era necessário cortar em vários fragmentos essas lesões. E a taxa de doença que ficava no leito dessas ressecções era de até 20%. Então esse número é muito alarmante. E para essa solução surgiu o ESD, Endoscopic Submucosal Dissection, que na verdade, traduzindo, é uma microcirurgia onde com um bisturi muito pequeno pela colonoscopia, eu corto uma parcialidade da parede do intestino grosso. Eu corto a mucosa, vou até a submucosa e ali eu faço um plano de dissecção limpo, envolvendo toda a lesão e a margem de segurança. Esse é um procedimento, então, que me permite tirar lesões tão grandes como a que mencionei há pouco, 5 centímetros, 8 centímetros, 10, 15 centímetros. Sendo uma lesão superficial, o tamanho não importa. Então, hoje nós conseguimos fazer uma grande diferença. Por quê? É totalmente pouco invasivo, né? Apenas pela colonoscopia. Não precisa abrir a barriga, não precisa de incisões abdominais. O paciente tem uma experiência exatamente como se ele tivesse feito uma colonoscopia. E a recuperação é muito rápida, porque nós preservamos o intestino grosso do paciente. O risco de ficar com a colostomia, com a bolsinha, é praticamente nulo. O risco de partir para um tratamento cirúrgico é também praticamente irrisório. E a gente tem, então, uma solução rápida, efetiva, que normalmente precisa apenas de 24 horas de internação. E o paciente pode ficar livre de um câncer precoce. Muito bom. Eu sou um defensor da valorização do ato médico, bem como das boas práticas na medicina, quer seja a especialidade relacionada, mas hoje nós estamos vivendo um período nebuloso na nossa profissão. A abertura indiscriminada de faculdades particulares de medicina em locais onde não se tem estrutura, principalmente para ter contato com os pacientes, está provocando um excesso de profissionais que não chegam a realizar um programa de residência médica de qualidade, até mesmo porque, infelizmente, não existe ainda programas suficientes para acatar essa grande demanda. Hoje nós somos quase 600 mil médicos. A previsão em 2030 é que tenhamos o dobro, 1.200.000 médicos. E o que hoje nós vemos é clínicas com menor estrutura que, às vezes, não estão seguindo todas as resoluções ambulatoriais. O serviço de endoscopia tem uma licença sanitária específica, né? Porque são exames realizados, na maioria das vezes, em ambiente extra-hospitalar. Aqui no Distrito Federal, eu posso dizer que praticamente todos os lugares existe a presença do médico anestesiologista. E a coordenação do programa Março Azul não abriu mão dessa qualidade nos últimos, acredito que desde quando foi criado. Então, essa movimentação para este ano vai envolver quase 30 colegas médicos anestesiologistas de várias partes do Brasil, mas principalmente do estado da Bahia e da região ali da Chapada Diamantina. Eu pergunto, eu queria ouvir a opinião de cada um. A presença do médico anestesiologista durante o ato médico de endoscopia e colonoscopia melhora a segurança do paciente e melhora o desfecho clínico?
Começando por você, doutora Ariana. Eu acho que essa resposta já está na literatura, inclusive. Então, a endoscopia passa por um momento em que nós superamos aquela história de ser um exame diagnóstico. Então, no passado, a endoscopia e a coluna eram exames estritamente diagnósticos. E agora a endoscopia avança. Então, como o Hugo falou, hoje a endoscopia é terapêutica. E isso só é possível pela presença da anestesia. Então, com certeza, você vai dar maior conforto para o paciente. Então, essa questão do estigma de, o exame dói, isso é uma busca super frequente no Google. Você digita endoscopia no Google, a pergunta que cai na sequência é se o exame dói. Então, esse é um anseio, né? Uma dúvida do paciente. Então, a anestesia entra com essa questão da segurança, do conforto. Se eu tenho uma anestesista, o meu limiar para o paciente que eu vou submeter esse exame, ele vai subir. Então, hoje, nós somos mais invasivos e investigamos mais pacientes que têm comorbidades graves. Você consegue oferecer um ISD para um paciente que é um extremo de idade, que teria uma dificuldade de fazer um procedimento cirúrgico com maior complicação, porque você tem um suporte anestésico. Além disso, falando só puramente de exame diagnóstico, se eu tenho um anestesista, eu estou focado no meu exame. Então, a chance de eu identificar uma lesão precoce, a chance de eu ter uma maior atenção e, com isso, fazer um diagnóstico preciso do meu paciente, isso é incontestável. Então, eu acho que, com certeza, muito do que a endoscopia evoluiu como especialidade é por esse casamento com a anestesia e necessidade. Então, hoje, realmente fazer endoscopia fora desse contexto já não faz mais muito sentido. Doutor Hugo? Meu amigo, a resposta é sim, sim e sim. Não existe a colonoscopia, não existe a endoscopia sem o segundo ato médico independente, que é a sedação anestésica. E leia-se aí o profissional anestesiologista. Nós caminhamos juntos nas mesas cirúrgicas, nas salas de exame e nos podcasts. É fundamental que esse trabalho tenha uma interação. O médico endoscopista precisa do médico anestesista para que o seu exame seja tão melhor, a sua proficiência diagnóstica, a qualidade, o conforto. Não cabe mais essa discussão. E esse é um tema tão importante que a gente vê um movimento nacional. SBA e SOBED se movem conjuntamente no mesmo sentido, na mesma direção, para mostrar a valorização de atos médicos que são concordantes. A sedação feita pelo médico anestesiologista e o exame endoscópico feito pelo médico endoscopista. E aí é uma outra temática muito importante da gente buscar médicos que são validados pelas nossas sociedades. Porque, infelizmente, ainda temos que lidar com esse enfrentamento de profissionais não capacitados ou não validados por nossas sociedades. Então, médicos que ainda não fazem parte da Sociedade Brasileira de Endoscopia, fazendo exames que talvez possam não ter o valor diagnóstico ou terapêutico necessário, ou médicos que ainda não têm a proficiência validada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, submetendo os pacientes a sedações e expondo os pacientes a um risco inadvertido. Então, é fundamental que essas especialidades caminhem juntas, que esses atos médicos confluam e que a gente tenha sociedades validando a nossa capacidade profissional. Qualidade e segurança não tem preço. A gente já vai começar a ir para o nosso final desse podcast e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a importância, porque com certeza tem muito médico na graduação que vai nos assistir ou já está nos assistindo, a questão que tem muito se falado depois das notas do ENAMED, conceito 1 e 2 para várias faculdades, cresceu por todas as sociedades, especialidades médicas, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, a importância de realizar um treinamento em residência médica nas suas devidas especialidades, ter seu título de especialista
validado pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e com isso ter o seu título de especialista por duas entidades que têm quase 80 anos de história, de luta, de defesa pela nossa profissão. E eu acredito que deve ser um pensamento em comum valorizarmos o médico que tem título de especialista, registro de qualificação de especialista que é conferido pelo CFM. Eu digo isso porque hoje nós estamos vivendo a era dos novos clubes, digamos assim, para chamar de meu. Eu não quis fazer residência ou eu não tive a oportunidade de fazer residência. Eu fiz uma pós-graduação numa área que ainda não tem uma relevância clínica e científica grande e eu vou prestar prova para certificar este nicho que também nós sabemos que é grande com um clube, uma organização que ainda não tem nem 2 anos de existência. Mas sem entrar muito no mérito, eu queria que vocês falassem a experiência pessoal e o que mudou e o que faz a diferença na vida de vocês terem feito um programa de residência médica de qualificação, terem obtido o título de especialista, que no caso de vocês é depois que termina a residência médica, diferente para nós médicos anestesiologistas, que o nosso título ele é fatiado, fazemos a primeira prova no final do primeiro ano e assim sucessivamente até o 3º ano. E termos o nosso registro de qualificação de especialista. Doutora Ariana. Eu acho que isso entra um pouco em por que nos tornamos médicos, né? Então, eu acho que, de fato, a gente está passando por um período muito crítico no país em relação a isso, porque a carreira médica é uma carreira muito bonita e foi uma carreira muito respeitada, porque exigia muito de nós, né? Então, você geralmente iniciava a carreira médica por uma vocação, por um desejo de ajudar o próximo, de ser útil, de estar próximo das pessoas. Eu sinto que isso se perdeu um pouco, se mercantilizou um pouco. Mas a partir do momento que você faz a escolha da carreira médica, entendendo que você vai abrir mão de muitas coisas da sua vida pessoal, da sua vida com a sua família, para você ter um ganho que é de estar com outras famílias em momentos que são decisivos para elas, porque basicamente o que a gente faz é isso, né? É a nossa rotina. Mas, eventualmente, você está dentro do leito de uma UTI, você está dentro do centro cirúrgico no momento mais que aquela pessoa está mais fragilizada. Então, eu acho que isso vem com senso de responsabilidade. Dentro da minha forma de entender, eu nunca me imaginei exercer uma especialidade dentro do que estava previsto. Residência médica, título de especialização, porque eu acho que isso inclui a vida de outras pessoas. Então, o que eu sinto é, primeiro, internamente, um senso de responsabilidade. Segundo, a nossa profissão é uma profissão arriscada. Então, eventualmente, você tem todos os títulos, você tem experiência, você sempre acha que você poderia ter mais experiência, então é uma carreira que se constrói, né? Você tem horas de voo e ainda assim você pode ter um desfecho ruim. Então, a minha cobrança era, eu não posso ter um desfecho ruim se eu não me dediquei e não cumpri o básico que estava definido para lidar com a vida de outras pessoas. Na minha maneira de entender, é um pouco disso. Hoje você vê uma pseudomedicina acontecendo e tudo bem, esse problema, né? Nós temos menos vagas de residência, mais médicos, mas eventualmente a gente não consegue resolver esse problema criando pseudo-especialistas, porque isso é a vida de outras pessoas. Eu enxergo dessa forma. Dr. Hugo Guedes. Eu estou em pleno acordo com a doutora Ariana. Essa semana eu tive o desprazer de conversar com a colega médica em que ela me trouxe como a especialidade dela harmonização glútea. Então imagina, hoje eu tenho mais de 10 anos de formado, tenho
tenho doutorado direto, sou coordenador do núcleo de hands-on da nossa sociedade brasileira, então participo diretamente do treinamento da nossa sociedade, da formação e capacitação dos novos médicos. Sou membro do Comitê Internacional de Endoscopia da Sociedade Mundial de Gastrologia. E tenho que ouvir que hoje os nossos médicos se especializam em harmonização glútea. É um problema sério que a gente está enfrentando. E a gente precisa lidar com isso de forma séria. A Ariana trouxe uma temática muito importante. Os pacientes que estão do outro lado da nossa mesa, ou estão abraçando, ou estão nos dando a mão, eles entregam a vida deles em nós. E nós precisamos corresponder com responsabilidade, com segurança, com ética e com respeito. A gente precisa entregar para eles a resposta que eles tanto almejam sobre a vida deles. E parte de uma capacitação séria, a gente ter os recursos para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós temos a capacidade de curar câncer, nós temos a capacidade de mudar a história dessas pessoas. Mas não se faz isso levando uma faculdade a pagode. Nós precisamos ter uma carreira sólida, uma especialidade regulamentada, uma certificação e uma educação continuada. Não acaba em uma faculdade. Precisa-se ir à residência, preferencialmente a uma pós-graduação. E depois de tudo isso feito, você tem que continuar estudando e buscando um diferencial. Então, hoje, é fundamental que um médico no seu ambiente de faculdade, que está nos escutando, lembre-se que o fator potencial de mudança e de certificação é você mesmo. Leia, estude, fundamente-se, procure as referências. Você tem como fazer diferença na sua formação. Procure as evidências científicas. Medicina baseada em evidências nunca vai deixar de ser a principal fonte. Lembre-se de respeitar o seu paciente, de ter uma formação sólida. E isso vai fazer diferença na ponta, na hora que aquele paciente que está na sua frente lhe entregar a vida e você vai saber corresponder à altura. Com certeza. Eu gostaria ainda de fazer um adendo que eu considero muito importante e eu prezo muito isso na minha vida hoje, que é o autocuidado diário. Nós temos que ter consciência que nós precisamos ter um descanso adequado, nós precisamos ter uma atividade física para que possamos entregar o melhor, performando para o paciente no dia seguinte, pois quem está fadigado acaba se tornando um perigo, dependendo da especialidade, para o paciente. Então, eu tenho essa preocupação, já tem mais ou menos há uns 2 anos, hoje eu posso dizer que eu durmo todas as noites em casa, eu durmo 8, 9 horas, acordo cedo, pratico atividade física, me alimento bem, faço as coisas que me dão satisfação, uma é estar com meus amigos, mas principalmente ter esse autoconhecimento, autocontrole para entregar o melhor. Então, para finalizarmos, eu queria que vocês deixassem as mensagens finais de cada um, mas voltado para a prevenção do câncer de intestino. Doutora Ariana. Eu vou falar o que eu falo para os meus pacientes. Fazer colonoscopia é um privilégio. Então, é um exame que diagnostica e trata. Se você pode fazer, se você pode buscar um bom centro, um bom profissional, ser orientado por uma boa equipe, se orientar com a questão do preparo, que isso é uma coisa muito importante também. Então, você marca a colonoscopia, tem 2 folhas de preparo para você ler. É importante, leia, perca um tempo lendo. Se prepare para esse exame, que isso também impacta diretamente no que nós vamos diagnosticar. Mas eu vejo que, de fato, é um privilégio, porque você faz esse exame no momento adequado e você está curado de um problema futuro. E eu acho que isso tem um valor para a sua vida que a gente não consegue mensurar. Então, acho que a minha mensagem final é essa. Se teve caso de câncer na família,
principalmente pacientes mais jovens, meu pai teve câncer com 55 anos, você deve adiantar a sua colonoscopia, discutir isso com o oncologista do seu familiar mais próximo, se você deve ou não entrar num rastreamento diferente, mas eu acho que vale a pena. Então, hoje eu também já fiz minha colonoscopia, tenho 36 anos, optei por fazer, mas eu optei por fazer porque eu estou dentro de serviços que eu tenho segurança, na mão de colegas que eu sei que são bons colegas, então é um exame seguro. Se você buscar um bom lugar, uma boa referência, é um exame seguro e é um exame que pode te trazer benefício. Minha mensagem é essa. Dr. Hugo? Olha, Marcos, o que eu posso deixar de mensagem mais marcante para quem está nos ouvindo, nos assistindo, talvez seja: você quer escapar do câncer de intestino? Faça uma colonoscopia. Esse é o único método seguro de se prevenir e curar o câncer coloretal. A experiência de prevenção e de diagnóstico precoce muda toda a cadeia de cuidado. Traz para o paciente um cenário muito mais prático, resolutivo, efetivo, e faz essa história do câncer virar apenas um mito. Um mito a ser vencido e enfrentado. E hoje é uma realidade através da colonoscopia. A colonoscopia é um exame que não dói, não gera nenhum desconforto ao paciente e pode ser feito em todas as estruturas de saúde sérias, tanto no serviço público quanto privado. Se você tem 45 anos e ainda não fez sua colonoscopia, procure um serviço de saúde. A minha mensagem final é: endoscopia, colonoscopia, anestesia e sedação são atos privativos de médicos. Não entregue a vida de vocês e muito menos de um ente querido ou de um amigo próximo nas mãos de qualquer um. Anestesia, endoscopia e colonoscopia segura é praticada em locais estruturados que obedeçam às resoluções do Conselho Federal de Medicina, tenha o licenciamento sanitário adequado, educação continuada das equipes. Diante disso, com certeza, mesmo no serviço público ou no serviço privado, você vai estar realizando o seu exame com qualidade, segurança e acolhimento. Meus amigos, muito obrigado. Doutora Ariana, nos vemos em breve. Doutor Hugo, também nos vemos em breve aqui no Hospital de Base, na ação da SOBED DF. E foi um prazer estar com vocês.